desde menino que eu gostava de fazer escultura. A gente ia lá para o Córrego do Barro, lá em Divinópolis, buscar tabatinga, um barro branco, para fazer esculturazinhas e tal, bonequinhos, isso, aquilo. Assim, até uma vez eu fui votar em Divinópolis, e lá no hotel do meu avô tinha um setor de votação ali e tal. E foi ali que eu fui votar. Na saída eu vi lá numa vitrinezinha assim, um barquinho de barro, e estava escrito assim, feita pelos índios candidés e tal coisa. Eu falei, que é isso? Eu fiz esse barquinho quando eu estava no grupo. Aí, né, não tem nada de índio aí, de candidés, nada. Mas sempre desenhando, sempre procurando esculpir, barro e tudo. Tanto que é assim que eu tenho um quadro aí que eu guardo com muito carinho, porque foi dos primeiros trabalhos meus, em 1943. Depois eu fui para a escola Guiar, e foi a pessoa que me deu o maior incentivo na minha vida toda, foi o Guiar. O Guiar, além de grande mestre, grande professor, tudo, era um grande desenhista, pintava um quadro assim, a gente ficava, eu ficava fascinado, né? Aquelas cores, aquela coisa, o desenho e tal. Né? E, além disso, um amigão, sabe? Às vezes, tarde, eu falava com ele, mestre, depois da aula nós vamos tomar uma cervejinha, hein? Ah, é? Ah, ele tinha a voz meio fanhosa, porque tinha lábio leporino, né? Mas foi uma pessoa espetacular. Mas só deram valor mesmo ao Guiar depois que ele morreu. Eu me lembro que uma vez foi feita uma exposição dele ali, debaixo do Automóvel Clube, tinha um salão ali para cima, e ele fez um quadro maravilhoso, pintura, paisagem de Ouro Preto e tal, flores. Não vendeu um quadro. Né? Mas, como ele já tinha sido professor também no Rio, lá com um grupinho lá, né, com Portinari e outro e tal, ele vendia mais, era para o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aqui em Minas ele tinha também alguns elementos aí que já estava colecionando os trabalhos dele. Mas depois que morre, é que o sujeito vira santo, né? Aqui em Minas, por exemplo, eles falam, você quer ficar famoso? Ó, vai embora de Minas. Vai para o Rio, vai passar. Se for para o exterior, melhor ainda. Se arranjar um nomezinho lá no exterior, você volta endeusado, né? Sempre foi assim aqui em Minas. Hoje ainda é assim? Hã? O senhor acha que hoje ainda é assim também? Hoje? Minas ainda é muito fechado. Nós estamos cercados de montanhas, de ferro, né? Por todos os lados. Aqui no nome antigo, né? A Curral del Rey. Pois é. Eu tinha uma impressão, quando eu era menino, que falava, seu pai veio da Holanda, Holanda abaixo do nível do mar, aquelas histórias. Eu ficava imaginando cidades submersas, sabe? Assim, imaginação de criança, né? Tá. Mas depois, muito tempo depois, é que eu fui pegando o verdadeiro sentido da água, né? A importância da água. É a substância mais maternal que nós temos no nosso planetinha, né? A água te envolve e tal. E é uma coisa fantástica e misteriosa, que você tem 70% de água no organismo, são 70% de água no planeta, né? E o homem, até hoje, nasce na água. O seio útero materno é um aquário, né? Então, só aí já há uma demonstração, né, do poder e da substância maternal que é a água.
temos o batismo, né? Por exemplo, de Jesus, por João Batista. É um batismo de imersão e emersão. Isso tem outro significado espetacular da água também, né? Você afunda como se fosse a morte e depois volta como se fosse a ressurreição, né? Isso é também um outro mistério, né? E tudo é mistério, né? E a religiosidade, a Pois fé? é, pois é. E com isso, com essa coisa da água, do batismo, né? Do nascimento, né? Da criança na água, essa coisa. A gente vai pesquisando daqui e dali e tal, né? Você vai encontrando coisas assim, são misteriosas, mas que deixam, como diz o outro, com a pulga na orelha, né? Falar, por que isso, por que aquilo, né? O senhor tem fé em Deus? Eu acho que Deus me proporcionou uma fézinha bem segura, sabe? Principalmente com a figura de Jesus de Nazaré, né? Eu gosto de falar Jesus de Nazaré por causa da humildade, né? Da origem de Jesus, né? Que eles falavam, mas pode vir boa coisa daquela cidadezinha, que é porcaria de cidade, Nazaré e tal, né? Mas o que importa não é a cidade, não é isso, não é nada. O que importa é o Espírito, né? Que já veio impregnado, veio impregnado o homem, né? Como Jesus, né? Que Jesus é o Filho de Deus e uma figura cósmica. Você vê o seguinte, uma frase de Cristo, fala, glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo fosse. Que ele era o primogênito, né? Filho de Deus. É? O pré-existente. Isso aí é outro mistério fabuloso. E o padre Orlando Vilela, né, consola a gente, que fala assim, o mistério é um lugar de repouso e uma promessa de paz para todos os homens. Não, ninguém reagiu nada, não. Nem a favor, nem contra. Muito antes, pelo contrário.